Beleza, grande presença. Vamos neste vídeo resolver algumas questõezinhas aí de contas para que nós possamos aí revisar esses principais pontos que nós estudamos da parte de contas. Então vem comigo na tela, vamos destruir essas questõezinhas aí. A primeira questão ela fala o seguinte, ó. As contas de receitas e despesas são contas de resultado. E aí, tudo certo, né? Lembra lá? Nós temos ativo, passivo e PL, são contas patrimoniais. E aí nós temos receita e despesa, são as contas de resultado. Então, aos pouquinhos aqui, questão, nós vamos revisando todos os pontos aí da parte de contas. Então, até aqui, show de bola, grande presença, vamos lá. E depois, também denominadas de contas temporárias, bacana isso aqui. Bacana, cara, por que são contas temporárias? Lembra lá o que eu falei na aula? O que eu falei? Olha, diferentemente, lembro muito bem, ó, diferentemente das contas de ativo, passivo e PL, que são contas patrimoniais, que elas não são encerradas ao final do exercício, né? Como regra geral, tem lá. Até falei da conta caixa, tinha um saldo de 100, né? Aí ela foi, aumentou, teve uma entrada de 20, ela continua, né? Historicamente ali recebendo, né, os movimentos de débito e de crédito. No caso do ativo, natureza devedora, vai aumentar débito, vai diminuir a crédito. Então as contas patrimoniais, a regra geral, elas seguem o movimento, né, dos débitos e dos créditos, elas não são encerradas. Já as contas de receita e despesa, nós temos aí, nós vamos estudar na frente, uma continha lá que a gente chama de apuração do resultado do exercício. Então todas as receitas, elas possuem aqui um saldo credor e as despesas elas vão possuir ao final do exercício um saldo devedor. Não é mesmo? E aí nós temos lá essa continha apuração do resultado do exercício. Então nós vamos lançar todas as receitas e todas as despesas. E aí, se as receitas forem maiores que as despesas, a apuração do resultado do exercício ele vai ter o quê? Um saldo credor, beleza? Então, basicamente é isso que acontece. As contas de receita e despesa elas são encerradas ao final do exercício. Não existe isso dela ficar lá, tive 100 de receita e ela vai abrir o saldo com 100. Não, é diferente da conta caixa. Temos 100 lá em 30, ela tem um saldo de 100 em 31/12, né, dx1. Qual é o saldo inicial em 1º de janeiro dx2? 100. Receita, ela é encerrada ao final do exercício. Por isso que é denominado aqui de conta temporária. Perfeito. Por quê? Porque ela é encerrada ao final do exercício, pois seus saldos são encerrados para apuração. É isso aí mesmo, ó, apuração do resultado do exercício. Bacana essa questão, gabarito está correto. Segunda questão, ela fala o seguinte: as contas de receitas e despesas, denominadas contas patrimoniais, não, elas são contas de resultado. Contas de resultado, logo não há que se falar em contas patrimoniais. São encerradas no final do período para apuração do resultado. Se aparecesse de resultado, ali estariam corretos. As contas de receita e despesas, denominadas contas de resultado, são encerradas no final do período para apuração do resultado. Então, o gabarito dessa questão está errado porque receita e despesa é de resultado. Vamos embora. Próxima questão. As contas de despesas são de natureza credora. As contas de despesa são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. E aí, pessoal? As contas de despesa são de natureza credora e as contas de receita são de natureza devedora. É o contrário, né? As contas de despesas... Lembra da dica lá que eu coloquei, ó, nesse primeiro momento? Despesas, devedora. Devedora. Quem gosta desses macetes, né? Despesas, devedora. Tá? Então, despesas, contas, vamos lembrar lá? Contas de ativo, contas de despesa, conta redutora de passivo e conta redutora de PL possui o quê? Natureza devedora. Ah, professor, qual a lógica? Não tem lógica, nós vimos que isso é uma convenção
escrito desde materializado em livro, escrito em 1494, lá na Veneza, na Itália, o Frei Luca Pacioli escreveu uma suma, né, de aritmética, proporção, e um dos pontos lá do livro, um capítulo, ele falou do método das partidas dobradas. E aí, nesse método das partidas dobradas, ele falou que a cada débito corresponde um ou mais créditos, né, de mesmo valor. O total dos débitos é igual ao total dos créditos, né, das partidas dobradas. E lá naquela oportunidade, houve uma convenção, né, talvez já tinha até antes, né? Inclusive na história a gente estuda um pouco disso, é que nem quem descobriu o Brasil. Tem várias, né, farofas aí. E aí tem quem, o método das partidas dobradas. Cara, o cara que colocou, materializou no livro, não interessa se o outro tinha já antes, né? Possivelmente até possa ser real isso, né? Mas foi lá em 1494. E lá foi convencionado que ativo possui natureza devedora, poderia ser o contrário, né? Aí tem quem vem com teorias querendo explicar isso aí. Cara, mas para fim de concurso não tem muito que a gente fugir. É o quê? Natureza devedora, ativo, despesa, redutora de passivo, redutora de PL. Então tem que memorizar isso e aos poucos nós vamos memorizando. E as contas de natureza credora, passivo, receita, né, PL aqui, redutora de ativo, também, né? Então possui natureza credora. Isso aqui, cara, tem que memorizar, não tem muito o que fazer. Portanto, o gabarito aqui, as contas de despesa são de natureza devedora e as contas de receita são de natureza credora. Aquele velho, né, processo de alterar aqui. Então, gabarito errado. Próximo questão fala o seguinte: um registro de débito na contabilidade da empresa tem o efeito de... O que, galera? Um registro de débito de aumentar os ativos e reduzir os passivos. Sim, débitos e créditos em contabilidade, então, diferentemente do que talvez, né, possa ser o seu caso ali, a gente mostramos o extrato bancário. Então, o nosso organismo e o nosso cérebro, ele estava, né, falo estava porque isso é passado, né, depois da nossa abordagem teórica lá, em que nós colocamos um extrato aqui e explicamos a lógica, que o extrato é a contabilidade do banco. Então, quando você vê um Czinho lá, um crédito, que até então, para você isso era algo positivo, na real é o quê? É o banco dizendo que ele está registrando a crédito uma obrigação, ele está aumentando a obrigação dele. Então, quando você deposita R$100 no banco lá, que aparece um Czinho, ou quando o seu empregador, né, o seu salário, proventos, o empregador lá deposita R$15.000 do seu salário e vai aparecer o Czinho, é o quê? É o banco tendo a obrigação para com você aí. Opa, eu tenho R$15.000, cara, que quando esse cara sacar aqui, eu tenho que ter essa grana para ele. Então o banco está registrando um Czinho, um crédito, né? Uma obrigação. Ele computou uma obrigação, um passivo dele aumentou. Então até então, nós temos essa perspectiva. Eu lembro muito bem, cara, na primeira aula lá de contabilidade introdutória na graduação, eu sou formado em ciências contábeis, quando explicaram isso, caramba, velho, como assim que crédito não é coisa boa? Eu sempre tinha que, tem um crédito, cara, é coisa boa. Na contabilidade, débitos e créditos, né, podem ser coisas boas, podem ser coisas ruins, depende de cada caso. Então, são aumentos e reduções das contas. Débitos e créditos são aumentos e reduções. Se a conta possui natureza devedora, débito significa o quê? Um aumento do saldo daquela conta. Se a conta tem natureza credora, um débito significa o quê? Diminuição. Então, vindo aqui para a questão, débito na contabilidade da empresa tem o efeito de aumentar os ativos, sim, por quê? Porque ativo tem natureza devedora, e reduzir os passivos, sim, vai reduzir, por quê? Porque o passivo possui natureza credora. Aumentar tanto os ativos como os passivos? Não, os passivos não. Reduzir ativo? Não. Neutralidade? É óbvio que não. Reduzir os ativos também não. Gabarito, portanto, opção A. Muito importante aqui, natureza das contas. Quinta questãozinha fala o seguinte: a respeito das reservas que compõem o patrimônio líquido e do método das partidas dobradas, julgue o item a seguir.
O método das partidas dobradas também é conhecido como método veneziano. E aí, pessoal, por que é conhecido como método veneziano? Por causa do nosso glorioso Luca Pacioli, né, um frei, grande presença, né, um matemático lá do século XV. E aí ele, lá na sua Suma, né, no livro dele, lá num título, né, nós temos lá uma parte que fala da parte, né, de contabilidade, escrituração, em que ele inseriu o método das partidas dobradas. E aí esse método das partidas dobradas, ele é também conhecido como método veneziano. Por quê? Porque o Frei, em 1494, na Veneza, Itália, escreveu essa parada aí. Combinado? Interessante. Esses dias eu recebi um feedback no aluno. Pô, o curso tem que ter lá tem que ter a parte histórica. Como que eu vou aprender, por exemplo, método das partidas dobradas sem saber que foi criado, né? Qual o contexto lá da história na Itália? Os caras viajam na maionese. Pelo amor de Deus. Só precisa saber o quê? Que foi lá na Itália, na Veneza, já que foi cobrado em prova isso aí. 1494, que foi convenção. E no máximo saber o nome do Luca Pacioli aí. Tranquilo? Tá bom? Não vai cair mais do que isso, cara. Não precisa saber a história do negócio. Os únicos que precisam, a única prova que precisa saber a história de contabilidade é a prova do exame do Conselho Federal de Contabilidade. Tirando o exame CFC, não precisa, tá bom? Eu precisei dar risada o cara falando que tinha que ter mais contexto, né, das escolas e não sei o que. Tá bom, cara, quer estudar história? Vai lá no nosso curso do exame CFC, tem uma aulinha bem interessante da história da contabilidade. Próxima questão fala o seguinte, certo, né? Então, porque o método das partidas dobradas é conhecido como método veneziano. Com relação às contas contábeis e ao processo de escrituração, julgo o próximo item. O rol de contas é um dos elementos do plano de contas. E aí, pessoal? Sim, né? Nós temos o rol de contas, ou também chamado de elenco. Às vezes aparece em prova elenco. Elenco, rol de contas são expressões sinônimas. É um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Tá? Aqui, né, eu até comento, pô, professor, mas o plano de contas é um conjunto de normas. Tem muito aluno ali que pode ter ficado com essa dúvida. Como assim, cara? O plano de contas é um conjunto de normas. Porque lá no plano de contas, assim, na teoria, e nós destacamos que isso hoje está muito em nível de sistemas, né? Mas assim, tem muita coisa teórica da contabilidade, né? Quando o negócio era altamente primitivo, nós não tínhamos sistemas de informação. Esses livros vêm sendo reescritos sistematicamente, e aí acaba que volta e meia, o que acontece? O examinador vai lá nesse livro doutrinário e põe uma perspectiva em prova. Por isso que até hoje no nosso estudo, em que pese eu ter comentado, né, com você aí na teoria, que a tendência dessas cobranças teóricas, por exemplo, aquela questão ali do método veneziano, essas questões aqui de plano de contas, né, de teoria, normas destinadas a amparar. Isso aqui claramente é o que? Exigência doutrinária. Perfeito? Então a gente tem que ter a noção desse parâmetro, desses aspectos introdutórios doutrinários. Por isso eu sempre estou falando, olha, isso aqui é doutrina, mas bacana, ó, a estrutura conceitual 2020, isso é o mais importante, né? Porque a tendência é os examinadores entrarem nas normas, na estrutura conceitual, nos CPCs, né, na legislação, na Lei 6404, mas esses aspectos introdutórios, claro que são importantíssimos na sua jornada. E por quê? Porque são as bases para o entendimento, né, de questões mais complexas que nós precisamos. Mas exigências específicas, você vê que tem uma carga boa doutrinária, né? Então, quando ele fala aqui, ó, um conjunto de normas, é porque nós temos lá todo um manual de contas, elementos de contas. Imagina isso aqui lá em 1950, por exemplo, 1930. Não tinha computador, não tinha nada. Então, o negócio era um plano de contas, era uma pilha lá, né? Não tinha, vou dar um Ctrl F aqui, um Ctrl L, pesquisar e vai dar tudo certo, um sistema. Então tem que imaginar um negócio mais primitivo, né, nessas questões doutrinárias aqui, tá? Isso aí também é uma sacada aqui que você não encontra nos livros, né?
Elenco de contas é um dos elementos do plano de contas, um conjunto de normas. Então, normas por quê? Porque aquele plano de contas acaba sendo normativo. O cara vai precisar utilizar aquela normativa, aquele rol de contas, aquele elemento de contas, aquela função, olha, o caixa vai ser debitado quando ocorrer um recebimento, vai ser creditado quando ocorrer um pagamento. É claro que o caixa é bem óbvio, mas teremos aí questões mais complexas, e aí lá no manualzinho de contas, né, que é um dos elementos do plano de contas, junto com o elenco, né, junto com o rol, ele vai destacar esse funcionamento de cada uma das continhas. Então é nesse contexto, um conjunto de normas destinadas a amparar os registros contábeis de uma instituição. Tá? Então, certo, bem doutrinária essa questãozinha aí. Outra questão, trazendo, né, com relação às contas e ao processo de escrituração, julgo o próximo item. Define-se conta como um instrumento de registro contábil que pode receber valores de realização passada, presente ou futura. Pessoal, olha da onde que os caras tiraram essa questão. É de um livro aí de um grande, né, mestre mineiro, inclusive, né, Antônio Lopes de Sá. É um dos grandes aí ilustres, né, expoentes da contabilidade mundial, inclusive, tá? Autor de dezenas de livros, e ele traz essa definição de conta aqui, ó. Então, do mestre Antônio Lopes de Sá. Pô, professor, vou comprar esse livro para ler. Não faça isso, pelo amor de Deus. Isso aqui não precisa. Então, segundo o eminente mestre aí, a conta é um instrumento de registro que tem por finalidade reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar os valores de realização passada, presente ou futura, recebendo um título que a identifica. Né? Então, por exemplo, caixa é o título que identifica. E aí nós vamos ter lá um razonetezinho, né? Só para ilustrar a conta, os débitos e os créditos. Houve uma entrada de caixa, 100, houve uma saída de caixa, 50. E aí, o saldo é débitos menos créditos. Nesse caso aqui, o saldo seria quanto? Seria 50, tá bom? Então, é um instrumento de registro, perfeito, registro contábil, que tem por finalidade de reunir fatos contábeis da mesma natureza, sendo aberta para encerrar. É esquisito, né? Os caras, teórico, né? Os caras são chique, aí falam uns negócios, sendo aberta para encerrar os valores de realização passada, presente ou futura. Sim, nós temos impactos futuros que podem ser registrados. O futuro até não é tão, né, comum, né, mas realização passada, presente ou futura. Inclusive, né, passado, presente e futuro, se você observar, está lá intrinsecamente previsto, né, nas definições de ativo, passivo. Então, meus queridos, está correto isso aqui, né? Correto. Seguiram aí a doutrina do professor Antônio Lopes de Sá. Próxima questãozinha fala o seguinte: as contas retificadoras acompanham as respectivas contas principais no balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com o sinal oposto ao do lançamento das contas que retificam. É justamente isso. Que é um exemplo, nós vamos ter lá, por exemplo, um ativo. Nós vamos estudar mais para frente os grupos patrimoniais. E aí nós vamos ter no balanço lá, vamos fazer aqui, ó, ativo e passivo. E aqui dentro de ativo, nós vamos ter ativo circulante, ativo não circulante. Dentro do não circulante, realizável longo prazo, imobilizado. Então, dentro do imobilizado, nós vamos ter lá, ó, veículos, por exemplo. E aí, veículos é um ativo, possui natureza devedora. E daí, logo embaixo, vocês vão ver assim, ó, menos depreciação acumulada. Nós vamos estudar que depreciação acumulada é uma conta redutora de ativo. Nesse caso, é bem assim que vai aparecer lá no balanço, ó. As contas retificadoras acompanham, fica bem baixo, ó, por isso que, ó, acompanham as respectivas contas principais. Então, aqui, ó, veículos é a conta principal. No balanço patrimonial, tá aqui o balanço patrimonial, sendo lançadas sempre com o sinal oposto ao lançamento das contas que retificam. Sim, então sempre com o sinal oposto.
Inclusive, nós temos esse menuzinho aqui para indicar que é uma conta redutora. Isso aqui, ó, esse menos é um indicador de que se trata de uma conta redutora. Tá bom? Então, o gabarito aqui está certinho, muito boa essa questão para ilustrar essa lógica aí. Vamos embora, a próxima questãozinha fala o seguinte: elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos e constitui a relação de todas as contas utilizadas pela entidade no registro contábil das suas operações. E aí? Elenco de contas e plano de contas são termos sinônimos? Não, negativo. Elenco de contas não é sinônimo de plano de contas. O elenco de contas é parte integrante do plano de contas. Nós temos lá modelo de demonstrações, manual, né? Elenco de contas, rol de contas. É apenas uma parte integrante, mas não é sinônimo. Fique esperto, cara. Questão legal. Gabarito, portanto, errado. Próxima questão fala o seguinte: os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido, quando agrupados e desde que indicada sua natureza, não devem ultrapassar no total 1/10 do valor do grupo. E aí? Os elementos de mesma natureza e os saldos de valor reduzido, quando agrupados e desde que indicada sua natureza, não devem ultrapassar no total 1/10, ou seja, 10% do valor do grupo. Pessoal, até coloquei aqui, ó, isso é Lei 6404 de 76 e suas atualizações, Lei das SAs, artigo 176, parágrafo 2º. O que ele fala? Nas demonstrações, as contas semelhantes poderão ser agrupadas. Os pequenos saldos poderão ser agregados desde que indicada sua natureza e não ultrapassem 1/10, 10% do valor do respectivo grupo de contas. Mas é vedada a utilização de designações genéricas como diversas contas ou contas correntes, tá? Então, é vedado esses nomes genéricos e a questão, né, do dispositivo aí da lei possibilitar essa agregação de contas aqui, né, esse agrupamento, né, desde que não ultrapasse 10% do valor do grupo de contas. Tranquilo? Vai ficar mais claro essa regra quando nós estudarmos balanço patrimonial. Mas nós temos lá, por exemplo, no ativo, nós vamos ter um grupo de contas que é chamado de ativo circulante. Então, ativo circulante é denominado de grupo. Ativo não circulante, nós vamos estudar aí também. Ativo não circulante é outro grupo. E aí nós temos os subgrupos. Então nós temos aqui o ativo não circulante, realizável a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangíveis. Então isso aqui são subgrupos. Então quando ela fala aqui, ó, desde que não, cadê? Nas demonstrações, não temos pequenos saldos, não agregados, indicados sua natureza, não ultrapasse 1/10 do valor do respectivo grupo de contas. Então, ativo circulante, ativo não circulante. Tá? Então, tem lá vários bancos X, conta, né? Conta banco, conta movimento, banco X, banco Y, banco Z. E aí, você pode agrupar aqui e simplesmente botar banco, conta movimento lá, por exemplo. Né? De acordo com o rol lá das nomenclaturas das contas, pode ter lá banco, conta, movimento. E aí, em vez de ficar destacando, né, saldinho, rolha aqui pequenininho, o que a lei fala? Olha, pode agrupar e colocar apenas banco, conta, movimento. Desde o que isso aqui não ultrapasse 10%, né, do que? Do ativo circulante, nesse caso, do grupo de contas aí. Mas fica tranquilo que, diferente, às vezes o aluno é muito detalhista aqui, né? Por isso que até estou indo um pouco no detalhe. Cara, dificilmente vai aparecer uma situação hipotética lá. Eu até nem lembro de uma situação de o cara botar um balanço patrimonial e perguntar se tem algum erro em termos, né,
disso aqui. Vai cair como? Ele vai trocar 10% por 5%, vai colocar 2 décimos. Então ele vai alterar a literalidade disso aqui. Então o que é importante dessa farofa aqui? A literalidade, pessoal. Né? Sendo permitida a utilização de designações genéricas. Talvez ele vai falar assim, sendo permitida, e aí se ele quer dificultar a tua vida, ele vai colocar o que eu chamo aí de uma justificativa bonita. Ele vai colocar lá, sendo permitida a utilização de designações genéricas para uma melhor experiência na divulgação da informação contábil, considerando o objetivo do melhor fornecimento de informações. Aí tu, putz, velho, que legal isso aqui, melhor fornecimento de informações, o objetivo da contabilidade, o professor cansa de falar que tudo está relacionado ao fornecimento de informações, aí o cara marca certo, é tudo que o examinador quer na tua vida. Né? Então, independente, o que é grupo, subgrupo, os caras dificilmente vão fazer um caso concreto para você analisar. Então sejamos práticos, pragmáticos, né? E se for cobrado, ele vai alterar o décimo e vai mexer naquele vedado ali. Então, no seu... Cara, rasga a folha aí, né? Para quem gosta de marcação, então uma dica aqui de marcação era você pegar o seu marca-texto aí, né? E destruir aqui, ó, 1 décimo, poderão ser agrupados, ele vai dizer, né, que não pode, e ó, vedada designações genéricas. É isso. Então assim, ó, se eu fosse marcar, seria isso aqui, ó. Contas semelhantes poderão ser agrupadas, 1 décimo, né, não podem, né, ultrapassar 1 décimo, vedada designações genéricas. Isso que é grifar, até dica aqui de estudo, como grifar. Eu sei que tem os coaches aí, mas assim, é isso aqui, cara. Grifar é você ler só os grifos e entender. Então, por exemplo, esse dispositivo, ó. Contas semelhantes poderão ser agrupadas, não ultrapasse 1 décimo, vedada designações genéricas. É isso. Então você tá lá naquela montanha de coisa, você só vai ler isso aí. Né? É um grifo perfeito aqui. Contas semelhantes poderão ser agrupadas, não pode ultrapassar 1 décimo, vedada designações genéricas. É isso que importa. Levou isso para a prova, velho, vai acertar todas as questões. Grandi. Vamos com tudo? Então, o que está certo ou errado isso aí? Tá certo, né? 1 décimo, show de bola. Próxima questão fala o seguinte. No plano de contas, estão relacionadas todas as contas julgadas necessárias ao registro dos componentes patrimoniais e dos fenômenos da gestão. Acerca da função e do funcionamento dessas contas, julgo o item a seguir. Os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados como valores redutores das contas ou grupo de contas que lhes deram origens. Perfeito, já explicamos sobre isso. É bem isso mesmo, né? Então, os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados como valores redutores das contas. Exemplo lá, a conta veículos vai ter um saldo, né, redutor, ou seja, um saldo credor reduzindo a conta aí do ativo. Né? Saldo natureza contrária do grupo de contas. Se a conta possui natureza devedora, a conta retificadora vai ter o quê? Saldo credor reduzindo ela. Então lá, ó, veículos vai ter o quê? Vamos botar 100. Isso aqui é o que ele chama aí de saldo devedor. Porque não existe veículos negativo, né? Tem que ter um valor ali. Né? Então isso aqui é um saldo devedor, o que consta lá. E aí vai ter assim, ó, menos depreciação acumulada. E aqui vai estar 20, por exemplo. Isso aqui é o saldo credor. Então é isso que está falando aí. Tem os saldos devedores ou credores das contas retificadoras serão apresentados valores redutores das contas ou grupo de contas que lhe deram origem, gabarito certo. Próxima questão fala o seguinte, o saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos e a soma dos débitos. E aí, tudo certo até aqui? Tudo certinho. Lembra lá da conta caixa? Nós vamos ter aqui, ó, por exemplo, 100 e 30. Né? Aqui é os débitos e aqui os créditos. Saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos créditos. Então vamos colocar aqui, ó, teve mais um lançamento de 10 e aqui mais um lançamento de 50. Tá? Soma dos débitos. Assim diz que o saldo da conta estará zerado quando a soma dos créditos for igual à soma dos débitos. Sim, 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 sim. Então aqui, ó, somou todos os créditos, deu 150. 30, 40,
Vamos fazer mais um lançamento aqui de 110 para dar fechar o 110, 120 com 30, 150. Logo nesse caso, saldo é igual a débito menos crédito. Saldo é igual a 150 menos 150, saldo é igual a 0. Então é isso, o saldo de qualquer conta será a diferença entre a soma dos débitos, soma dos créditos. Então ele está zerado quando a soma dos créditos for igual à soma dos débitos, que é o caso aqui que eu trouxe para você verificar aí, né, ilustrar o que está dizendo esse item, gabarito, portanto, correto. As contas devem ser classificadas como estáveis ou instáveis quando avaliadas pelo critério da variação da natureza do seu saldo. E aí, certo, né? Lembra lá que ela pode ser estável, credora, quando o quê? Sempre assume saldo credor. Estável, devedora, quando sempre assume saldo devedor. E ela pode ser instável. Ela é instável quando? Quando ela assumir saldo credor ou devedor. Então, por exemplo, a conta caixa, ela sempre vai ter saldo devedor, não existe caixa negativo. Ou eu tenho R$1 ou eu não tenho nada, né? Ou eu tenho 1 centavo ou não tenho menos 1 centavo, não existe isso. Exemplo aqui de estável credora, o capital social. Ou a empresa tem R$1 de capital social, não tem nada, não existe capital social negativo. E um exemplo de instável, aquela continha de lucro ou prejuízo acumulado. Então, se for lucro acumulado, vai ser credora. Se for prejuízo acumulado, vai ser devedora. Tá bom? Então, essa classificação doutrinária aqui também. Estável credora, estável devedora e estável. Portanto, o gabarito está certinho. Quanto à variação na natureza do seu saldo, é essa classificação aí. As contas de natureza devedora, como o passivo e a receita, pode parar tudo, já nem precisa mais ler, né? Porque passivo e receita possuem natureza credora. Olha que barbada. Tem seus saldos aumentados por meio de débitos e diminuídos por meio de créditos. Né? Então, se para corrigir o item, era só trocar aqui para ativo e despesa, aí sim estariam corretas. Ó, as contas de natureza devedora, como ativo e despesa, têm seus saldos aumentados por débitos e diminuídos por créditos. Aí estaria correto. Como está errado aqui, ó, não é passivo, não é receita. Então, errado, portanto, essa questãozinha. O plano de contas completo ou manual de contas é aquele em que são listadas todas as contas a serem utilizadas pela contabilidade, não sendo necessária a agregação de informações acerca da função. E aí, pessoal? Está errado, né? Porque precisa sim trazer informações sobre função, funcionamento, como que funciona, qual é o funcionamento, qual é a sistemática de débitos e créditos. Ela é debitada, então essa questão de função e funcionamento vai trazer descritivo quando que o profissional lá vai debitar, quando que vai creditar. Lembrando que isso aqui é o que, pessoal? É 1920, né? Hoje em dia é tudo sistema, o cara não vai precisar. E esse manual está tudo parametrizado num sistema, né? Mas o examinador não quer saber, velho, que está parametrizado no sistema. Ele cobra aqui, não está nem aí para você. Perfeito? Então, assim, quando cair plano de contas, não imagina lá 1920, não existia computador. Aí você vai se ligar, putz, precisava realmente de um manual, aí vai fazer sentido, tá? Mas hoje é tudo via sistema, está parametrizado. Se o cara mandar lá, o caixa está zerado, e ele creditar 10 nesse caixa, o sistema não vai aceitar, o sistema vai falar assim, ô meu querido, situação impossível, o saldo já está zerado, o caixa não pode ser negativo, vai aparecer lá. Provavelmente ainda vai ter um emojizinho tirando onda da cara do maluco lá, tá? Então é isso, gabarito, portanto, errado.
Mais uma questãozinha aí, trazendo, né, uma perspectiva sobre os objetivos do plano de contas. Então, um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas. Tem um detalhe aqui dessa questão que o pessoal pergunta, né? O plano de contas completo ou o manual de contas? Né? Entendo que não sejam sinônimos também, porque o manual de contas é parte integrante. Tá? Mas assim, o erro mais crítico aqui é isso aqui, ó, não sendo necessária agregação. Agora, se ele não entrasse isso aqui, era complicadinho aqui, tá bom, pessoal? Por quê? Porque seria aquela mesma ideia lá, o plano de contas ou o elenco de contas, tá? O manual de contas não é sinônimo de plano de contas, muito bem observado. Então tem dois erros, esse aqui e essa parte aqui também. Vamos lá, um dos objetivos do plano de contas é estabelecer normas de conduta para o registro das operações da entidade. E a gente já viu, né? Aquela questão de normas, aceita esse negócio aí. Normas de conduta para o registro das operações da entidade por meio do atendimento às necessidades de informação da empresa, de observação do formato compatível com as normas de contabilidade e da adaptação, tanto quanto possível, às exigências dos agentes externos. Perfeito, cara, é isso mesmo. Lembra lá aquela questão, né? Quando ele fala aqui, ó, de adaptação, lembra que uma característica muito importante do plano de contas é a questão da flexibilidade. Então, nós podemos ter um plano de contas no ano X1, mudou a legislação, no ano X2 é outro plano de contas. É só você ter, por exemplo, quem aí estuda para contabilidade pública, todo ano é elaborado um novo plano de contas aplicado ao setor público. Todo ano, cara, ele manda lá, mudou essas continhas, essa conta que foi incluída considerando a nova norma, essa conta foi excluída para também assumir saldo credores considerando, eles explicam lá tudo o que aconteceu. E sempre muda lá umas 10, 15 contas no plano de contas aplicado ao setor público. É a mesma coisa numa empresa, né? Praticamente, à medida que vai mudando legislação, precisa de uma necessidade, por uma questão pontual lá, tributária, né? Por um tratamento, muitas vezes até extracontábil, nosso sistema já prevê isso. Então, questão da flexibilidade. Correto aqui, está perfeita essa questãozinha. O que mais que nós temos? Questão cobrada na Polícia Federal 2014. O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. E aí? O plano de contas deve reunir os elementos necessários para o registro das operações, óbvio, as quais podem sofrer variações significativas de uma empresa para outra. Lembra lá o que eu citei? Nós temos lá empresa comercial, nós temos empresa industrial, nós temos empresas, né, no setor financeiro. E aí cada empresa dessa tem o seu plano de contas, as suas peculiaridades. Então, uma empresa industrial, ela precisa lá ter uma forte ênfase em estoques em elaboração, estoques... Cara, a comercial, ela não vai elaborar estoques. Para que ela vai incluir aquela continha? A financeira vai ter que ter várias questões envolvendo derivativos, um monte de operações financeiras mais complexas que muitas vezes a empresa comercial lá nem vai, né, utilizar. Então, o plano de contas ele deve reunir os elementos necessários para o registro das operações desenvolvidas. Então, a parte operacional de cada empresa vai determinar o plano de contas. Né? Bem doutrinário isso aqui também. Gabarito, portanto, está correto. E foram essas, né, as questõezinhas aí que nós trouxemos para você. Aproveita o intervalo aí e já siga lá as nossas redes sociais. Belezinha? Fechamos então, eu creio que foi assim bem interessante. É claro que a gente não consegue comentar todas as questões em vídeo aqui. Nós temos outras, né, perspectivas. No extensivo a gente deixa algumas questões como forma de revisão. Mas aí, cara, dentro da área do aluno aí tem outras, né, perspectivas, só questões comentadas, curso de questões comentadas, preparação turbo, hora da verdade, maratona, e aí a gente vai resolver mais questões nesses projetos. Fica tranquilo. Combinado? Então é isso aí, grande presença, fechamos aqui a nossa revisãozinha, fixação de conhecimento de contas. Forte abraço, bons estudos e eu te vejo aí no próximo vídeo. Valeu!